Boa tarde, gente linda. Boa tarde, quem está no Brasil. Boa noite para você que está aqui em Portugal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma dose de vitalidade que é o nosso podcast semanal sobre alimentação à base de plantas, alimentos vivos e crus e como cuidar da saúde por meios naturais. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Olha só. A Lúcia está aqui desde cedo, né? Como sempre. Obrigada, Lúcia, pela sua participação aqui. A Lúcia, Zelinda, Dalva, Maria Inês. Beijo para você aí na Itália, Maria Inês. Aline, a Sônia, quem mais? Carita. Beijo para você, Marluce. Gente, que coisa linda, a sala cheia. Muito bom, muito bom. Beijo para vocês, Marinete, Eliane, quem mais? Marli, Rita, Sueli. Beijo para vocês. Sejam todos muito bem-vindas. Pessoal, ajuda a gente a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Bora compartilhar aí essa live com seus amigos, clica na mãozinha, dá um like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E bora contar para as pessoas que é possível sim cuidar, né? Cultivar uma saúde forte por meios naturais. É ou não é? Então conto com vocês, beleza? Bom, pessoal, hoje nós vamos explorar a importância da limpeza intestinal e como o jejum de sucos traz benefícios incríveis para nosso corpo a nível físico, mental e emocional, tá? Deixa eu perguntar para você, você já faz jejum? Escreve aqui no chat para mim, tá? Quero saber quem é que já faz jejum aqui. Ei, Celzinho, beijo para você, te vi aqui agora. Quem é que já faz jejum? Que tipo de jejum você faz? Ou se você não faz, escreve aqui também. Deixa aqui, olha, eu não conheço jejum, nunca fiz jejum, tá? Já quero, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha aí para ver aí qual é a experiência de vocês. Então, gente, olha, o jejum é mais uma dessas ferramentas maravilhosas, incríveis, né? Que nós podemos e devemos ter na nossa caixinha de ferramentas da saúde natural, né? Aqui nós construímos uma caixinha de ferramentas de saúde natural, né? Que é o nosso kit de primeiros socorros, né? A nossa farmacinha caseira, né? Então, o jejum é uma dessas ferramentas que tem que estar nessa caixinha, né? Para a gente usar como hábito ou para a gente usar sempre que a gente precisa, tá bom? O jejum de suco, gente, é também uma ferramenta que precisa ser conhecida por mais pessoas, né? E usada com mais frequência pelas pessoas também, né? Por isso é que eu me encanto em abordar esse tema aqui no canal, né? Espero que vocês gostem, tá? Genésia, boa tarde, querida. Bom, gente, para conversar conosco sobre esse tema maravilhoso, eu convidei o Julian Abad, ele é especialista em jejum e protocolos detox, tá? Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero apresentar para vocês a patrocinadora oficial da Dose de Vitalidade, que é a Academia da Vitalidade. Você se sente cansada, com dores pelo corpo, acima do peso, dificuldade para dormir? Sente que precisa fazer algo urgente pela sua saúde, mas não sabe por onde começar? Ou talvez até já começou a fazer mudanças, mas sente falta de uma direção clara, orientação e apoio contínuo? Então, a Academia da Vitalidade é para você. Na academia, você transforma a sua saúde com a orientação de grandes especialistas e entra para um ciclo contínuo de evolução da sua saúde por meios naturais. Cada mês, um novo tema, um novo passo na sua jornada e uma comunidade para caminhar junto com você. E hoje nós temos novidades, gente, para contar para vocês. Hoje nós vamos apresentar todos os detalhes do workshop do mês de junho na academia, tá? Que é com o Julian Abad, tá? Então, fica com a gente até o final para você saber todos os detalhes, beleza?
Bom, então agora nós vamos receber no palco da Dose de Vitalidade o Julian Abad. Boa tarde, Julian. Bem-vindo ao canal. Oi, Fátima, tudo bem? Agradecido. Bem-vindo. Muito bom estar aqui contigo, Julian. Desde já também agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui e um forte abraço a todos que aqui estão presentes. Vamos nessa, falar aqui deste tema. Fantástico, fantástico. Então, pessoal, o Julian é de Portugal, da cidade de Aveiro. O Júnior é especialista em alimentação viva e práticas de desintoxicação, e em sua prática pessoal e profissional, com os seus alunos, ele utiliza o jejum líquido com sucos naturais como uma ferramenta prática para restaurar o equilíbrio, desinflamar e trazer mais vitalidade ao corpo, tá? O Júnior é mentor e oferece sua mentoria através de acompanhamento personalizado, tá? Júlia, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória com os jejuns de suco, né? Como é que tudo começou? Foi pelo amor? Foi pela dor? Eu costumo fazer essa pergunta, né? Porque olha só, eu comecei pela dor, viu? Foi a necessidade mesmo, né? No cuidar da minha saúde, que me fez buscar, né? Uma mudança alimentar na minha vida, que me fez ir em busca de todas essas ferramentas. Como é que foi para você, Júlia? Então, eu acho que foi um pouquinho dos dois, que foi dor e amor, não é? Tem sempre que haver um pouquinho de amor próprio. Foi Sim, sim. sempre honrando a minha consciência e o meu coração. E tudo começou com. Bem, eu sei desde que me lembro, desde criança, que sempre tive muitas complicações intestinais, sempre sofri muito com indigestões, inchaço, cólicas, muitas cólicas, muito inchaço, muita fadiga. Depois de eu acabar uma refeição, eu ficava completamente KO, sem energia. Ahm, Nunca fui uma pessoa que tivesse peso a mais, mas sempre tive muitos problemas intestinais nesse sentido, muito sensível. E então, eu lembro-me que eu também nunca fui uma pessoa de tomar comprimidos e tudo isso, químicos. Então, eu lembro-me que com os meus 15 anos eu comecei, experimentei o óleo essencial de hortelã-pimenta. Um, e comecei finalmente a conseguir ter uma ferramenta para facilitar aqui as minhas digestões, deixar de ter cólicas, ou mesmo que eu estivesse, que a circunstância melhorasse um pouquinho. E então, com os meus 18 anos, comecei a fazer jejum intermitente. Já não me lembro o que é que me trouxe a esse caminho, o que é que me impulsionou para que eu começasse, mas fui muito rígido, fui muito. Comecei, porque uma horinha de 8 horas para comer e simplesmente, ok, durante estas 8 horas eu como o que me apetecer, a quantidade que me apetecer, mas só como durante essas 8 horas. E foi aí que tudo mudou. E estou aqui hoje por causa disso. Foi realmente aqui a agulha que moveu tudo. Foi essa jornada dos 18 anos com o jejum intermitente. Eu realmente conseguia perceber-me que me poderia empoderar, que poderia mudar a minha vida, que tinha aqui as ferramentas, tinha o poder para o fazer, que não dependia de ninguém, nem de nenhum remédio, nem de nenhum médico, entre aspas, nada contra, mas sempre foi a minha jornada, foi essa. E então hum, comecei a fazer o jejum intermitente, realmente ah, as complicações intestinais melhoraram 300.000%, eu fiquei muito, muito, muito melhor. E então foi aí que tudo começou. Comecei realmente a querer o bichinho da curiosidade, não é? Começou aí. E É. depois, mais para a frente, comecei a fazer jejuns mais rapidamente. Comecei a fazer jejuns nos equinócios, nos solstícios, jejum de sucos, jejum de sumos. 3 dias, 6 dias, 9 dias. E mais para a frente, então, depois fiz um jejum prolongado há cerca de 3 4 anos atrás, de 6 meses, em que eu estive 6 meses a sucos, a sumos, Que e experiência, hein?
foi mágico. E aí foi quando a minha vida realmente começou e eu senti aprofundar isto tudo, eu senti realmente que isto tinha de ser ensinado, que tinha de haver educação no que toca a este mundo, o poder que há para transformar uma vida, e então cá estou eu, pronto para servir com a minha experiência. Fantástico, fantástico. Pessoal, olha, vocês seguem o Juliano no Instagram dele, que está aparecendo aí na tela, tá? Anota aí para depois você entrar lá no Instagram dele e acompanhar o trabalho dele, tá bom? Bom, então eu perguntei quem é que já faz jejum, quem é que já conhece, que tipo de jejum faz, e olha só, somente umas duas pessoas me responderam, isso me deixa, né, com a impressão de que vocês não conhecem o jejum. A Genésia falou assim: ainda não faço jejum, mas quero aprender e fazer. Olha, isso é uma boa pergunta. Se você não sabe fazer o jejum ainda, se você nunca fez jejum, você quer aprender? Então, aguarda aí que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? A Marinette falou que nunca fez jejum, tá? Então, pessoal, deixa aqui o teu comentário, beleza? Bom, então, pessoal, reforçando aqui mais uma vez, né? Na Academia da Vitalidade, todos os meses nós temos um novo workshop, tá? A Academia da Vitalidade é uma comunidade de prática. Todos os meses nós conectamos você com os melhores professores e com uma comunidade de pessoas alinhadas com os mesmos objetivos, para que você nunca possa se sentir sozinha, tá? E o workshop do mês de junho da academia é com o Julian Abad, jejum de sucos, a chave oculta para uma regeneração eficaz. Nesse workshop, gente, que é um workshop prático, né? Você vai descobrir como dar um descanso ao teu sistema digestivo através dos sucos, nutrindo profundamente durante todo o processo, tá? Então, fica com a gente, né, até o final, que eu vou te contar mais detalhes sobre esse workshop, né? Nós, eu e o Júlio, nós vamos te contar mais detalhes e vamos te falar também como é que você pode participar. Aproveitar essa oportunidade, tá? Ah, e outra coisa, tem uma dica bem prática no final da live de hoje, do podcast de hoje, tá? Que é uma receitinha muito simples que o Júlio vai passar para você e que você amanhã mesmo já vai poder fazer em casa, tá? Então, já pega papel e caneta e já fica preparada aí para o final, beleza? Bom, olha só, apareceram mais comentários aqui, tá? A Eliane disse que já fez jejum algumas vezes, de suco somente uma vez por uma semana. A Cária diz que já faz. A Maria Ju diz que já fez 3 dias só com água. A Sirlene diz que faz o intermitente 12 de 14 horas todos os dias. A Maria de Jesus diz que passa 2 dias só a sumos, olha só. Ah, bom! Agora sim, a Lucimeiro diz que ela faz jejum até 12 horas, 3 a 4 vezes por semana. Muito bem. A Maria do Céu, Celzinho, diz que não faz jejum, mas gostaria de fazer. Ela toma açúcar verde todos os dias, mas depois toma café. Pronto, então vamos lá, gente, vamos lá. Vai ser um aprendizado maravilhoso, viu? Bom, Júlia, olha só, para a gente falar do tema de hoje, né? A compreensão, gente, olha só, a compreensão da importância da limpeza dos intestinos e de como a nossa rotina alimentar e os nossos hábitos diários impactam o bom funcionamento dos nossos intestinos e a saúde, né, das bactérias intestinais, deveria, né, ser um entendimento fundamental, não é, Júlia? É assim, este universo é muito grande. Cada vez mais a ciência está a aprofundar esta questão da microbiota, da flora intestinal, e realmente há cada vez mais evidência que a saúde intestinal é a chave para impactar a saúde, como nada o consegue fazer. E, e é interessante também, porque se analisarmos, por exemplo, uma árvore, não é? E o tronco.
tem de ser a primeira coisa a ser cuidada antes de querermos corrigir as folhas, ou os troncos, ou a fruta, o que é que seja, tem de se cuidar do tronco, não é? Os nossos intestinos é o nosso tronco da nossa árvore, não é? E então é só uma analogia interessante também para nós refletirmos, analisarmos nesse sentido. E ainda estando nesta comparação com a natureza, com o cultivo também, podemos analisar o facto de que quando fazemos uma compostagem, nunca se deve colocar nem carne, nem peixe, nem alimentos cozinhados, porque vai sempre atrair fungo, proliferação de fungo, vai sempre atrair bolor, vai sempre atrair micro-organismos nocivos, entre aspas, que se nos colocarmos na terceira pessoa, simplesmente de outra perspectiva, não são nocivos, é a natureza simplesmente inteligente que é a trazer os micro-organismos para decompor esse tipo de alimento, não é? O mesmo acontece dentro de nós. E nós, quando vemos, por exemplo, um animal a decompor na natureza, vêm as larvazinhas, vêm os micro-organismos para decompor, e o mesmo acontece dentro de nós. Ora, nós, no mundo moderno, não é? Ah, todos nós crescemos a comer proteína animal várias vezes ao dia. E se pararmos só para refletir, nem estou aqui contra a carne, nem estou aqui a dizer o que é que deve ser comido ou o que não deve, estou simplesmente aqui a refletir neste ponto de Uhum. digestão, que a carne pode demorar até mais de 90 horas a ser digerida. E se nós comermos carne todos os dias, duas vezes ao dia, eh, Uhum. fora uma hora e tal de refeição, em que estamos a tirar a comer, ora, quantas horas é que são precisas para decompor, para, entre aspas, decompor, para digerir esses alimentos densos? Ah, vai ser impossível, ou seja, vamos acumulando alimentos dentro de nós que estão a petrificar, que estão a fermentar e que vão trazer esses micro-organismos nocivos, entre aspas, que de certa forma, como eu enfatizei há pouco, simplesmente são a magia da natureza, é o princípio da correspondência a agir, não é? Aqui Uhum. em efeito. E então é com este entendimento que nós começamos a entender que realmente os hábitos alimentares que nós temos, que nos foram ensinados, que o mundo pratica em geral, cria esta petrificação, esta sujidade dentro de nós, não é? E que estamos muito sujos dentro de nós. Temos aqui a comida que nunca foi digerida e andamos a carregar quilos e quilos de comida dentro de nós que nunca foi digerida. E então Impressionante. aí e é assim, é aí que entra o jejum de sucos, o jejum de sumos, porque realmente consegue dar aqui uma pausa à digestão e realmente ajudar a decompor aquilo que nunca foi digerido, a digerir aquilo que nunca foi digerido. E outra coisa interessante também é que com o jejum de sucos nós estamos só não há desperdício de energia, ou seja, porque normalmente quando nós temos os intestinos sujos, que todos temos, a absorção nunca é eficaz, nunca é otimizada. A utilização dos nutrientes, dos minerais e tudo isso, podemos ter o alimento de melhor qualidade possível. Nunca vamos conseguir absorver e utilizar hum, com a nutrição dos alimentos quando temos os intestinos sujos, não é? Hum, ou seja, só para não perder o fio à meada aqui, o encadeamento da conversa, Uhum. porque isto pode ir para muitas tangentes, não é? Hum, apercebemos que com o jejum de sucos nós conseguimos realmente absorver diretamente a nutrição, porque em forma de sumos, que é 5% que é gasto da nossa energia para digerir, as células absorvem diretamente a nutrição dos sumos, o que nunca aconteceu, o que nunca conseguimos realmente absorver a nutrição por causa desta sujidade intestinal, não é? Ou seja, só por aí já vemos dois pontos fulcrais da importância da limpeza dos intestinos e de todo este processo, não é? Isto em poucos minutos, isto é um universo gigante que eu poderia estar aqui horas e horas e horas a debater todos os detalhes, saúde mental, os parasitas, hum, a flora intestinal, o sistema imunitário, os rins, a eliminação das toxinas. Ou seja, há aqui mesmo muito a aprofundar. Simplesmente queria começar a deixar aqui uma reflexão inicial para que realmente as pessoas consigam entender a profundidade da questão, não é verdade? Uhum. Uhum. Uhum.
Júlia, eu tenho 10 anos, né, uma década fazendo esse trabalho, né, que eu considero um trabalho educativo, né? Sempre trazendo os melhores profissionais para a gente debater assuntos, conversar sobre saúde natural, conversar sobre hábitos alimentares, né? E eu fico muito surpresa, né, que ainda hoje as pessoas, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, né, eu considero pelo número de doenças crônicas que a gente vê nas estatísticas, né? Que a maioria das pessoas ainda procuram resolver os seus problemas de saúde sem olhar para os seus hábitos de vida, os seus hábitos alimentares, ou seja, procura resolver com uma pílula qualquer, ao invés de procurar entender o que está acontecendo de errado, por que aquilo está acontecendo, procurar investigar, sabe? Parece que a gente perdeu essa noção de investigador, sabe? De intuitivo, né? Eu fico muito surpresa, né, com esse comportamento do ser humano hoje em dia, né? Parece que porque é tudo facilitado, né? Você vai ali, cada esquina tem você pode pegar um comprimidozinho e parece que resolve, né? Mas nós sabemos, né, que a saúde, a gente constrói a saúde cuidando da saúde, não cuidando da doença, né, Júlia? Exato, é uma mentalidade mundial de que acaba sempre por ir lidando com a moralidade, com a ética, com os valores, os princípios das pessoas, porque o princípio, é o início, é o principal, não é? E Uhum. estamos a falar da relação connosco próprios, antes de falar da relação da sociedade, na cultura, na nação, o que é que É. queiram referir, ou seja, esta relação connosco, esta relação com a comida, a relação com aquilo que colocamos para dentro através da nossa boca, que é das coisas mais, se não a coisa mais difícil de controlar no ser humano, diz muito dos nossos princípios, da nossa a moralidade, da nossa ética, dos nossos valores. E isso depois traduz-se no aglomerado, no macrocosmo, no todo, não é? Uhum, uhum, Ah, sim. e então é uma mentalidade de fazer aquilo que nos apetece, fazer aquilo que para satisfazer os nossos desejos, não é? E não há essa profundidade, não há essa questão de que realmente há a responsabilidade, há coisas que devem ser feitas, existe certidão na natureza, existe algo que é correto e que deve ser feito, não é? Existe esta Uhum, coisa de que simplesmente porque num canto do mundo é legal, há legislações para dizer que aquilo é correto ou incorreto, ou que deve ser feito ou que não deve ser feito, que nós parece que ah, vivemos nesta bolha ah, ah, ilusória, de falsidade, e que nos permitimos entrar nesse mundo e esquecemos que realmente existe inteligência, que existe aqui certeza, que existe aqui propósito, que existe aqui razão de ser e que existe certidão na vida e que existe aqui coisas que devem ser feitas. E então, enquanto vivermos com esta mentalidade de que realmente vamos viver para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, ahm, nunca vamos conseguir mudar, ter uma relação saudável uhum. connosco e o mundo nunca vai conseguir ter paz, porque a guerra começa aqui, a guerra começa com aquilo que começamos na boca, não é? Podem dizer para irmos à guerra ou podem dizer que o que é que seja, que temos controle em certas coisas, existe poder aqui nas nossas ações e o maior impacto que podemos ter a nível global, que é o tema da nossa conversa neste momento, é esse, é impactar as nossas decisões com aquilo que nós colocamos para dentro, não é? Porque Uhum. seremos aqui uma fonte de inspiração, seremos aqui um campo eletromagnético, um campo invisível que vai começar a impactar tudo à nossa volta. E eu poderia já aprofundar isso tudo, mas Sim, assim, sim. É interessante também, Júlia, que a gente estava conversando antes, pessoal, e o Júlio estava dizendo, né, que a limpeza dos intestinos através do jejum de sumo pode desbloquear mais de 80% da nossa saúde física, mental, emocional e energética. Isso é muita coisa, né, Júlia? Isso é é muito assim. bom, né?
Podemos entrar no nível mental, começamos pelo nível mental, não é? A conexão entre os intestinos e o cérebro, que a ciência hoje em dia aponta que existem milhões de neurónios, neurotransmissores nos intestinos, chamado segundo cérebro, os nossos intestinos, que é onde é produzida a serotonina, que está conectada também com a saúde mental, mas também com a saúde emocional, o bem-estar, a conexão com os ciclos naturais, com aquilo que é de natural, que é aquilo que é de saudável, que é o bom sono, o bom humor. Ou seja, a nível mental há essa conexão também através do nervo vago, não é? E consequente também a nível emocional. E podemos também voltar aos parasitas e um pouco à correspondência, à sujidade interna que existe, porque por mais que coloquemos para debaixo do tapete a situação e queiramos um remédio para remediar a situação, certo? E podemos até matar os micro-organismos nocivos através de antibióticos, nunca vamos limpar o terreno interno, não é? Ah, vamos voltar a ter o mesmo ciclo. E podemos ir para a questão da ciência, também falar do sistema linfático, do sistema imunitário, que o sistema imunitário, mais de 70% do sistema imunitário está nos nossos intestinos. Isto é prova factual, científica, não é? E, portanto, o que é o nosso sistema imunitário? É supostamente o sistema que nos defende, as nossas defesas, não é? E 70% mais de 70% das células imune, que são um tipo de células específicas, está no que a ciência chama de GALT, que é o tecido como é que é em português? É o tecido linfático, o tecido linfático que permeia os intestinos. É uma tradução. Ou seja, é neste tecido Uhum, linfático que permeia os intestinos que está quase toda a nossa imunidade. E temos de entender que o nosso sistema imunitário é a nossa capacidade de eliminar toxinas. E qual é o sistema dentro de nós que trata disso? É o sistema linfático. Portanto, uhum, aí começamos a entender realmente o que é a imunidade e que realmente se quisermos ter imunidade, temos de limpar os intestinos, que vamos eliminar as toxinas, que é isso que é as nossas defesas, a nossa capacidade de desintoxicar, a nossa capacidade de eliminar toxinas e resíduos, e tudo isso vai voltar aos intestinos. E podemos comprovar através destes factos científicos do GALT, do sistema imune, das células imunes à volta dos intestinos. E então isto é muito interessante, é muito, 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 muito maravilhoso apontar todas estas coisas e são coisas que nós vamos aprofundar no workshop. Não uhum. eu não posso estar a desenvolver todos estes temas aqui neste momento, mas só quero dar É, aqui um cheirinho para que as pessoas isso. entendam que estas coisas vão ser aprofundadas no workshop e é uma das razões de estarmos aqui. Educar, providenciar realmente tanto algo holístico, mas também algo um pouquinho mais intelectual, mais científico, não é? Para que todos os tipos de pessoas consigam absorver aquilo que as chama, que as preenche, que as nutre, não é? Uhum, uhum. Esse papo aqui, para mim, ele é fundamental, né, por uma questão de entendimento, né, a gente precisa entender, né, por exemplo, né, os resíduos acumulados nos intestinos sabotam a nossa vitalidade. Nós queremos vitalidade, mas o Julian acabou de dizer que, muitos alimentos, né, que consumimos passam dias para serem digeridos, horas e horas e horas para serem digeridos, né? Ou seja, criando resíduos, acumulando resíduos e, consequentemente, prejudicando a nossa vitalidade, né? Então, esse entendimento é importante a gente ter, né? Por que que nós estamos falando de jejum? Por que que nós estamos falando da limpeza intestinal, né? E por que que nós vamos oferecer esse workshop, né, na Academia da Vitalidade esse mês de junho, tá bom? Outra coisa também que para a gente continuar a nossa conversa, né? a- os tipos de jejum, né? Inclusive tem uma pergunta aqui interessante, Julia. Olha só. Deixa eu ver aqui. A Carita fez uma pergunta interessante, né? Como é que foi a sua experiência, né?
Como é que você experienciou a autofagia nos jejuns mais longos, né? Ou seja, foi fácil, foi simples, foi difícil? Porque nós vamos fazer um jejum curto aqui no workshop, né, Júlia? Mas existem de todos os tipos de vários tipos de jejuns, né? Exato, é assim. Existem vários tipos de jejum. Neste caso, o jejum prolongado de 6 meses, não entrei em autofagia, porque só se entra em autofagia com jejum de água ou jejum a seco. Portanto, tecnicamente correto, cientificamente correto, seria falarmos de jejum de água, certo? Neste momento, jejum de sumos é um termo assim mais moderno para nós referirmos este processo de estar a líquidos, de estar a sumos, estarmos nutridos, mas ainda assim entrar num modo limpeza máxima, desintoxicação e regeneração profunda, dar um suporte aos órgãos de eliminação, algo que eles nunca conseguiram ter. um, e como eu disse há pouco, estar nutridos como nunca estivemos, porque as células absorvem diretamente a nutrição, não é? Ou seja, temos o jejum a seco que eu pratico todos os dias, ou seja, eu faço uma refeição por dia, estou a líquidos a manhã inteira e no workshop vamos abordar isso, vamos entender como é que se divide o ciclo diário em 3 ciclos, como é que é o ciclo de eliminação, os banhos internos, a importância de estar a líquidos e como estar e em que fase do dia se deve estar, etc. E portanto, eu faço uma refeiçãozinha, depois estou a seco, ou seja, eu faço jejum intermitente a seco, mas não é uma coisa que eu recomendo. É uma Uhum, coisa que depois de anos e anos e anos e anos de trabalho e de limpeza, o meu corpo chegou a este estado de que é isso que ele quer e é o mais ótimo. Isso requer já um entendimento profundo dos rins, da filtração e tudo isso, coisa que não vai ser agora aprofundada. Portanto, temos o uhum, jejum a seco, jejum intermitente, jejum à água, que é muito poderoso, só que é assim. O jejum à água não é recomendado para pessoas que estão completamente tóxicas, e que não tenham experiência com jejum, porque o jejum de água, eu nunca falei disso aqui, mas eu já fiz um jejum de água de 40 dias e aí sim entrei em autofagia e foi esgotante em termos físicos, foi muito, muito doloroso em termos físicos. Eu estava sempre completamente sem energia, estava sempre. hum, Cansado, levantar-me uma mão, dar um passo para a frente, era tudo uma gestão de energia e foi também esse o propósito que eu quis quando aprofundei o jejum de água prolongado, foi, não, eu vou também, uma das razões, foi, eu quero entrar nesta jornada de gerência, de administração energética a todos os níveis, mental, emocional, física, e foi muito puxado, foi muito intenso fisicamente. E as pessoas precisam de tirar férias e não conseguem estar a trabalhar através de um jejum de água. Tem de separar tudo e estar em casa sem fazer nada. Porque a energia mental e a energia emocional têm de ser preservada num jejum de água. E toda a energia tem de ser conservada para que toda a energia possa ir para a autofagia, possa ir para a regeneração celular máxima. E com o jejum de sucos, isso não é isso que acontece. Nós conseguimos entrar nesse, não é exatamente o mesmo processo de autofagia, mas entramos num processo de limpeza máximo, sem precisarmos de estar esgotados energeticamente, sem precisarmos de tirar férias, de parar. Podemos trabalhar, podemos exercitar, podemos fazer uma maratona, ir ao ginásio, à academia, tudo, e vamos ter energia como nunca tivemos. E uhum, então temos o jejum de sucos, temos o jejum à água, temos o jejum a seco, temos o jejum sazonal, temos o jejum religioso, temos o jejum de fruta, que é simplesmente monodieta de uma fruta, em que escolhemos apenas uma fruta e estamos um dia, meio-dia, 2, 3 dias, apenas aquela fruta. Ou seja, há muitos tipos de jejum, mas jejum, tecnicamente correto, estamos a falar em jejum de água. Neste caso, o que nos chama aqui é o jejum de sucos. E eu espero que uhum. vocês já comecem a entender a importância do jejum de sucos e realmente o porquê de estarmos a falar do jejum de sucos e de escolhermos o jejum de sucos, porque todos vivemos numa vida corrida, com muitas tarefas, com família para cuidar, com trabalho, enfim, não é? E portanto, se quisermos fazer uma regeneração máxima e uma limpeza muito eficaz e trazer vitalidade e realmente
deixar de sofrer, então é o jejum de sucos que você precisa, que todos nós precisamos. Uhum, E não estou a falar em reverter, não é reverter, não estou só simplesmente a querer enfatizar o facto de que vamos conseguir digerir melhor as coisas, vamos dar uma pausa ao sistema digestivo. Não, nunca se esqueçam que de toda a nossa ignorância e todos os hábitos destrutivos alimentares que tivemos desde criança, não é? Ou seja, estamos a purificar todo a nossa ignorância, a transformar e alquimizar toda essa destruição que vai para trás através de um junto de sucos. E é um reset à flora intestinal, é um reset aos parasitas. Eu, passado 3 dias do meu jejum de sucos, comecei a eliminar parasitas sem querer abordar protocolos específicos de desparasitação. Ou seja, uhum. para aqueles que se juntarem a nós neste workshop, vamos estar 4 dias, assumos. Muitos de vocês vão eliminar parasitas também e vão dar um reset à flora intestinal, vão começar a dar um contraste, experienciar um contraste de que, ok, toda a minha vida eu fiz isto, agora fiz aquilo, o quão impactoso é que isto é a nível mental e nível emocional, e nunca se esqueçam também que a nível emocional nós, todos nós fazemos isso, de que comemos para abafar as emoções, o stress diário, o cansaço. ah, e então, quando estamos só a sumos, só a sucos, permitimos trazer para o consciente coisas que nunca nos permitimos. Tudo aquilo que colocamos para debaixo do tapete uma vida inteira, finalmente vamos começar a abraçar, a começar a trabalhar traumas, a conflitos internos, tudo isso. Ou seja, é uma jornada muito espiritual também, nesse sentido, muito intensa, mas basta permitir-se, basta começar a entender que não, eu quero isto, isto é o correto, eu preciso disto, nem que seja só 3 dias, eu vou fazê-lo. Estão a ser acompanhados, têm a possibilidade de tirar todas as dúvidas que têm. Eu estou aqui para servir, para educar ao máximo, ou seja, não tem nada a perder. Hum, este mundo é fascinante porque o Junsucos é aquilo que todos nós precisamos, por várias razões, não é? Isso mesmo, fantástico. É, outra coisa também, Júlia, tem muitas pessoas que têm medo de fazer jejum, sabe? Mas o medo, ele normalmente vem por causa da falta de conhecimento, da falta de prática, né? Da falta de saber como fazer, da falta de acompanhamento, né? Que é tudo que a gente tem agora, né, nesse workshop, né? O Júlio tem uma experiência aí de anos, né, com o jejum. Eu gostei muito, né? Amei conhecer o Júlio e conhecer todo esse trabalho que ele faz e essa prática dele, né? E aí, como o Eu Júlio estava gostava, falando, sim, Júlio, pode falar. eu gostava só de sentir, falar aqui algo aleatório relativamente àquilo que estamos a falar, uma experiência que eu tive na Tanzânia quando estive a viver em África, em relação ao medo, que basicamente é isso, nós temos medo, porque estamos no escuro, estamos no desconhecido, não é? E então, quando há a guiança, quando há o conhecimento, há clareza, há luz, há entendimento, há compreensão, não há como ter medo quando entendemos o porquê e termos vários entendimentos da razão de ser, do motivo de fazer tudo isso. E então eu tive uma experiência que eu costumava ir sem óculos para o mar. E havia um dia havia umas coisinhas azuis no mar e eu pensei, sei lá, não é que o mar fosse sujo, límpido, maravilhoso, mas havia, pensei eu, uma tampa de uma garrafa de plástico. Uhum. Mais tarde então estava a caminhar com um casal do Reino Unido e eles é que me disseram que havia alforrecas. E eu aí comecei a ter aquele bichinho de algo parecido ao medo. E eu apercebi-me, foi um estado de realização nesse momento, realmente é isso que todos nós vivemos, que é quando estamos no desconhecido, vem o medo, vem a confusão, porque o que é que me aconteceu naquele momento? Eu não sabia se aquela alforreca era perigosa, se não era, se me iria picar, se iria fazer bem ou mal, e eu estava no Uhum. desconhecido, estava na ignorância, não é? E então só senti partilhar
essa minha jornada, porque realmente é isso. Vocês não têm nada a perder, têm aqui tudo para ser esclarecido, vai ser tudo esclarecido, não há que ter medo. E é uma oportunidade linda, gente. Olha só, aproveitem essa oportunidade para fazer esse workshop, para aprender a fazer esse jejum, porque o jejum realmente é uma ferramenta poderosa, né? Uma ferramenta poderosa para manter a nossa saúde, né? E como o Júlio estava falando, né? Além do descanso digestivo, né, que o jejum nos dá, né, o jejum de sucos, né? Tem a vantagem, né, enorme de trazer também uma limpeza profunda com nutrição. Porque, por exemplo, no jejum de água que o Julian estava falando, você fica muito debilitado, né? Porque o corpo vai pegar essa energia para levar para os órgãos, para regenerar, mas não tem nutrição, só tem água, né, Julian? Então é diferente, né? O jejum de suco traz essa vantagem, né? Traz esse descanso digestivo ao mesmo tempo que traz nutrição através do suco. Então é muito poderoso mesmo, gente, tá? Sim, o que surpreende mais as pessoas é que elas vão ter energia como nunca tiveram. Se é um problema constante das pessoas, se é um receio das pessoas, não, falta de energia, então é um jejumzinho, nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, só para vocês começarem a ter um tempo de comparação, um termo de contraste. Realmente tem energia, muita energia, estando só sucos. Uhum, uhum, isso, né? A Heloísa está perguntando: um jejum de sucos não dispara a insulina? É assim, o jejum de sucos não dispara a insulina. Nós temos de entender que hum, quando comemos fruta rica em frutose, um açúcar simples, existe a fibra que vai abrandar esse pico de frutose, de glicose, não é? Vai fazer com que isso seja neutralizado, que seja amonizado. Ou seja, o que nós fazemos no jejum de sucos é cortar a frutose com glucose, que é o açúcar simples dos vegetais, e ter atenção como começamos a beber os sumos, que é imaginemos que vamos fazer um sumo cítrico de mais de 50% do sumo vai ser laranjas, por exemplo. Então há possibilidade de haver esse pico de glicose. O que é que nós fazemos? Começamos a ver só um ou dois golzinhos, certo? Porque também temos de entender que quando acordamos, o nosso intestino está do tamanho, o nosso estômago está do tamanho do nosso pulso fechado. E se nós, porque o sumo é tão docinho e tão saboroso, começarmos a ver que 4, 5, 6, 7, 8, 9 golos, vamos expandir o estômago de tal forma que ele depois vai começar sempre a pedir essa grande quantidade de alimento, neste caso de frutose. Vamos ter essas quebras energéticas, porque não lhe estamos constantemente a dar esses 10 golos de sumo rico em açúcar. Ou seja, temos de ter em atenção que vamos cortar um pouquinho a frutose com a glucose e também vamos ter em atenção como é que bebemos os sumos. Temos de beber os sumos, temos de imitar a fibra da fruta, beber com calma, mastigar um pouco, não é? E tudo isso vai ser esclarecido, essas coisinhas vão ser todas abordadas, porque existe muito medo do açúcar da fruta. É dos maiores medos que há no mundo, é o medo do açúcar da fruta. E Uhum, isso é um uhum. tema que vai ser abordado, porque nunca ninguém nos ensinou a comer, nunca ninguém nos ensinou nada dos alimentos, o que é um açúcar, o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma proteína, e vivemos no desconhecido e temos medo de tudo e mais alguma coisa. Sim, e além do mais, também existe informações contraditórias, né? Porque nós sabemos que existe, gente, interesses de empresas, interesses de indústrias, né? Para dizer, por exemplo, que o café é bom, né? Que o açúcar é bom, que isso e aquele outro é bom, que o vegetal não tem proteína, só tem proteína na carne. Então existe esse jogo de interesses, né? E a gente sem educação, sem conhecimento, né? Quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado, a gente fica sendo joguete, né? Não, Júnior, a gente fica joguete nas mãos desses, né, dessas informações.
Então, a gente precisa ter muito cuidado realmente com isso, né? Então, Júlia, aqui, deixa eu ver mais aqui. Aqui a Dalva. Ô, Maria Célia, que bom te ver por aqui, querida. Quanto tempo que não te vejo, hein? Bem-vinda. Aqui a Dalva perguntou se idoso acima de 70 anos pode fazer por quantos dias, né? E eu arrisco dizer, antes da resposta do Júlio, que jejum é para todo mundo, gente. Mas como o Júlio falou, entendeu? Que ele vai aprofundar isso lá no workshop, ele vai mostrar para a gente como a gente começa, como a gente faz o jejum, quanto que usa, quais são as receitas que ele vai ensinar para a gente, como finaliza o jejum, por quantos dias. Isso vai ser tudo explicadinho no workshop, né? Não é isso, Júlia? Então, eu recentemente, no ano passado, tive uma cliente minha de 69 anos que esteve 3 meses a fazer o jejum de sucos, o jejum de sumos. E, e o que ela eliminou é de loucos. Ela já tinha feito mais de 50 limpezas ao fígado e ela, com o jejum de sumos, eliminou centenas de parasitas do fígado. Ou seja, só para comprovar que todos nós devemos e podemos fazer, independentemente da nossa idade. Uhum, sim, Quem mais sim. precisa são realmente as pessoas mais idosas, porque ah, no envelhecimento é como se ficássemos mais secos, mesmo um bebê está cheio é como se houvesse ali a hidratação, não é? Um idoso já é mais sequinho, é o ciclo da vida. Ou seja, uma pessoa idosa precisa sempre de estar mais hidratada, de se nutrir mais, e é através dos sumos que isso acontece, não é? E também podemos falar das enzimas, ah, enzimas digestivas, a nossa capacidade de produzir enzimas, os órgãos e os órgãos que são responsáveis por isso, ou como é que o jejum de sumos impacta toda essa produção de enzimas, a alimentação, a relação com as enzimas. E não se esqueçam que as enzimas é vida. O dia em que o nosso banco enzimático zerar, vamos à vida. Portanto, as Uhum, enzimas também é algo que eu falo, que eu aprofundo, que eu ensino, que eu educo. E não se esqueçam que isto cientificamente provado também, que a cada 10 anos, cerca de 7% da nossa produção enzimática diminui. Ou seja, com 70 anos já perdemos quase 70% da nossa capacidade de produzir enzimas. Ou seja, isto está aqui toda uma ciência e uma arte através dos uhum. juntos sucos para, estamos realmente, a humanidade está a ser pioneira neste sentido, através de protocolos de jejum de sucos, de terapia de sumos, para reverter muita coisa, regenerar muita coisa e nutrir e hidratar, alcalinizar, não é? Falamos dos dois lados da química, da bioquímica, a acidez, a acidose, tudo isso, o medo, a confusão que há, o pH, ah, enfim. Sim, sim. Adriana Campos, quem faz parte da academia também pagará pelo workshop ou já está incluso? Já está incluso. Se você é aluno da academia, ou você já tem acesso a esse workshop, tá? É só depois aqui da live, você entrar lá na plataforma, você já vai verificar a sua, que você já participa, tá bom? E quem ainda não é aluno, espera já já que a gente vai já falar para você como você pode participar, tá bom? Que mais? Vamos ver aqui. Quantos dias seguidos podemos fazer o jejum de sucos, né? Gente, ó, só para lembrar mais uma vez que todas as perguntas aqui elas vão ser aprofundadas, são perguntas que tem muito mais detalhes. Elinha, por exemplo, né? Quantos dias seguidos podemos fazer o jejum dos sucos? Vai depender de vários detalhes. E o Julião vai aprofundar isso lá no workshop, tá? Você quer responder alguma coisa aqui para a Zelinha, Juliana? Quantos dias? Estava aqui a tentar me conectar com o chat, peço perdão. A pergunta foi quantos dias é que Quantos se dias deve fazer? seguidos? Uhum. Quantos dias É que se seguidos deve. podemos fazer o jejum de sucos?
É assim, você pode viver uma vida a sucos. Aliás, os chamados em inglês breatharians, aqueles que vivem do prana, antes de conseguirem chegar a esse estado de viver de prana, de estar a seco, fazem um grande jejum de sucos, de principalmente 6 a 1 ano, 1 ano e pouco, para limparem tudo, estarem hidratados celularmente, intersticialmente, e então o corpo começar a pedir cada vez menos e só um pouquinho de nutrição servir para muito. Ou seja, vai depender daquilo que você quiser. Qual é o motivo, qual é o espírito da jornada, o que é que você quer reverter, hum, todos os hábitos destrutivos, fazer que você fez, alimentares até hoje, reverter, hum, alguma circunstância tóxica que você está a ter, crónica, o que você quer, limpar os intestinos e dar um reset à microbiota. Você quer, vai depender daquilo que você quiser. Não há certo e errado. Você vai até onde você quiser ir, estando acompanhada e sabendo como fazer e por que fazer as coisas corretamente. Mas as possibilidades são infinitas. Você pode. Eu estive 6 meses, como eu disse, não é? E porquê é que eu estive 6 meses? Porque eu cheguei a um ponto que eu comecei a ver coisas a sair de mim que eu decidi, não, eu vou até ao final, até sair tudo e limpar os intestinos a 100%. E estive 3 semanas sem eliminar nada para me certificar que realmente estava limpo. E então vai depender do motivo. O motivo acabou por ser esse, acabou por eu quis limpar-me, quis limpar os meus intestinos. Ah, Uhum. você é que decide o quão É profundo é que quer ir. fantástico, fantástico. A Patrícia fez duas perguntas interessantes. O jejum de sucos tem benefícios na saúde como um todo? Depois ela pergunta assim: o jejum não emagrece muito? Porque já sou bem magra. Essa também é uma questão muito recorrente, né? As pessoas pensam, né, que o jejum vai atrapalhar, né, o organismo delas. Exato. Qual foi a primeira pergunta? Vamos É, responder a cada uma. o jejum de sucos tem benefícios na saúde como um todo? Ok, então, claro que sim, foi como eu comecei a live. Comecei a falar na live que a limpeza intestinal, que é o que o jejum de sucos vai fazer, vai limpar os intestinos, como nada consegue fazer, ahm, vai impactar toda a saúde. Falámos da conexão com a saúde emocional, falámos da conexão com a saúde mental, falámos da saúde da conexão com a saúde imunitária. E ainda não falei, falo agora da saúde, do sistema linfático e dos rins. Porque temos de entender que quando falamos de desintoxicação, de regeneração, purificação e limpeza, detox, estamos a falar da capacidade de eliminar resíduos e toxinas em dois aspectos. Num aspecto daquilo que comemos através das fezes, dos intestinos, e do outro aspecto de todas as toxinas que sejam externas, resíduos metabólicos, através dos rins. E os rins são a porta final do sistema linfático. Final, são onde a linfa é liberada, ou seja, são o portão das toxinas através da linfa, do sistema linfático. E o sistema linfático é o sistema que lida com ácidos, com acidez, com as toxinas. E, portanto, dando um reforço ao sistema intestinal através dos juntos-sucos, vamos dar um fortalecimento aos rins, que vão eliminar todas as toxinas do corpo e vamos impactar todas estas camadas que eu acabei de referir, ou seja, consegue ter percepção que realmente esta é a chave do sucesso, esta é a chave da vitalidade, esta é a chave oculta para realmente transformar a vida como nada consegue fazer. Nada consegue transformar a saúde como os jutsucos limpando os intestinos. Nada. Através da minha experiência, Fantástico. tudo aquilo que eu vivi, daquilo que eu ensino e que eu sei, nada. Eu falo de experiência própria, não falo de. Não é? Ou Sim, seja, sim. é magnífico, magnífico. Sim, sim. E eu estou aqui ó, ouvindo o Julian falar e observando também. Você, por acaso, está vendo o Julian magro demais? Né? Porque a gente passa por um processo, né, de equilíbrio, né, Julian? O corpo ele começa a entrar em equilíbrio, começa a limpar, né? Começa a jogar as toxinas fora e começa a entrar em equilíbrio.
A gente nem deveria ser magro demais, nem gordo demais, não é, Júlia? A gente precisava de encontrar este equilíbrio. E a gente está dando essa oportunidade aqui, com este workshop de sucos, né? Para justamente a gente entrar nesse equilíbrio, a gente aprender a conquistar esse equilíbrio, tá bom? Eu conto também, Júlio, que lá no começo, né, há uns mais de 10 anos atrás, né, quando eu comecei a minha transformação, que eu comecei mudando os meus hábitos alimentares, eu comecei assim, com muita força, né, mas sem muita orientação, né? E eu emagreci muito, que as pessoas olhavam para mim e pensavam que eu estava doente, né? Mas depois a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento e a gente vai equilibrando o nosso peso, né? Vai equilibrando a nossa saúde, né? Então é realmente fantástico, gente. Vale muito a pena, tá? Posso É, só dar aqui um toquezinho nessa resposta, Fátima, há coisas que sim, eu acho que sim, são pertinentes. sim, sim, Hum, realmente é como a Fátima está a falar, não é? Há uma homeostase, há uma recalibração, há um reset, uma inteligência. O nosso corpo está programado, sabe perfeitamente o que fazer, em que se focar, e não podemos deixar de escapar esta questão que é, se nós não conseguimos ganhar peso, se somos muito magrinhos e nunca conseguimos ganhar peso, é porque realmente aquilo que constrói o corpo, as proteínas, neste caso nem proteínas, são os aminoácidos, os blocos de construção do corpo, não conseguem ser absorvidos, não conseguem ser utilizados, não conseguem ser metabolizados por causa dos intestinos estarem sujos, certo? Ou seja, você vai conseguir ganhar peso no futuro depois de limpar através dos juntos. Agora, tem de entender que não vai perder peso porque vai estar com calorias, vai estar todos os dias nutrida com 3 a 4 litros, depende da quantidade que vai ser necessário para a pessoa. Há pessoas com 2 litros, mas vai ter calorias suficientes para não perder peso. Há certos alimentos que eu incorporo até para caso as pessoas até queiram ganhar peso. Agora, não vamos ganhar peso exorbitante, mas vamos mantendo um peso ideal, vamos ganhando certo peso. E temos de entender também que existem dois modos de metabolismo: anabolismo e catabolismo. Ou vamos regenerar, limpar e desintoxicar o corpo, ou vamos construir o corpo. Se estamos numa fase de limpeza e regeneração, o que importa se perdermos uns quilos? O corpo está nessa fase de reconstrução, de reparação, de limpeza. Depois existe outra fase de construir o corpo. Ou seja, temos de entender isso, que não podemos querer os dois. Ou temos uma coisa ou temos outra. ao mesmo tempo não dá, né? A Laura, olha só, a Laura, e deixa eu ver quem mais aqui, acho que foi a Lucilda, a Lecilda, elas estão perguntando quem é diabético pode fazer jejum e quanto à hipoglicemia. Sim, isso é uma questão muito importante, muito pertinente. E isso vem do medo dos açúcares da fruta. E temos de entender que estamos a falar de glicemia, estamos a falar de insulina, estamos a falar de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, em que quando estamos a falar em diabetes tipo 2, estamos a falar de não há metabolização dos açúcares. E quando falamos em açúcares, podemos falar em açúcares complexos ou açúcares simples. Ou seja, nenhum dos tipos de açúcar, seja batatas, arroz, os complexos, amido, ricos em amido, como os simples, a glucose, o açúcar dos vegetais e a frutose, o açúcar das frutas, não vai ser metabolizado por um diabético tipo 2. No que toca ao diabético tipo 1, aí já podemos entrar nas suprarrenais, no sistema nervoso, e já é um tema mais profundo e mais peculiar que envolve os rins, as glândulas suprarrenais e o sistema automático, autónomo, neurotoxinas, mas não querendo ir muito por aí, simplesmente só queria dar a entender que quando existe um estudo científico, desde há 2 anos, creio, para cá, na Universidade da Yale, dos Estados Unidos, que comprovou que o cérebro transforma glucose em frutose. E também temos de entender que, por já, só para acabar essa linha de pensamento, ou seja, o cérebro requer frutose, quer frutose, não é? Como fonte primária. E, e- e temos de entender que a frutose entra diretamente, isto cientificamente provado,
A frutose entra diretamente na parede celular para que ela possa produzir energia sem intermediário, o que não acontece com a glucose, que é o açúcar simples dos vegetais. Portanto, a glucose vai precisar de insulina para entrar na célula e produzir energia, o que não acontece com a fruta. A fruta entra diretamente na célula sem transportador, sem intermediário, sem insulina. Portanto, é exatamente o contrário de que tudo advoca, que o mundo fala Uhum. de que não pode, não pode comer fruta porque tem açúcar, quando é exatamente o contrário, é exatamente o facto de que com a fruta não há insulina na equação, não há intermediário, a célula absorve diretamente energia. É fascinante todo este mundo e não dá para aprofundar tudo, mas espero ter respondido à Sim, pergunta. sim, 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 sim. Mas ainda com certeza vamos voltar a falar disso, de mais detalhes, tá, gente? Bom, tem ainda aqui várias perguntas. Eu vou dar um tempinho aqui, gente, com as perguntas. Continue colocando as perguntas aí. O Júlio vai dar uma olhadinha, depois a gente vai continuar respondendo. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o workshop, tá bom? E também lembrar, né, que se você ainda não pegou papel e caneta, pega aí, porque daqui a pouquinho o Júnior vai dar uma dica bem prática, muito legal, muito simples, né, que você já pode fazer amanhã mesmo aí na sua casa, porque são ingredientes muito fáceis de encontrar, principalmente aí no Brasil. Aqui também. Aqui em Portugal é fácil também. Bom, então, vou falar dos detalhes do novo workshop da Academia da Vitalidade, né, com o Júlio Abad. Mas antes eu quero te perguntar se você já conhece a Academia da Vitalidade, né? Você já conhece a Academia da Vitalidade ou você caiu aqui de paraquedas, né? É a primeira vez que você está por aqui, né? Então eu vou explicar aqui, né, um pouco sobre a Academia da Vitalidade para quem está chegando aqui pela primeira vez ou para a gente estar repetindo, para a gente estar sempre lembrando, né? O que é a Academia da Vitalidade, né? Gente, então, a Academia da Vitalidade é o lugar para quem quer transformar a saúde com a força da natureza, né? Esse é o nosso propósito, né? Cuidar da nossa saúde com a natureza, né? Por meios naturais. Aqui você aprende diretamente com os melhores especialistas a adotar uma alimentação mais viva e natural, fazer substituições inteligentes no seu dia a dia, implementar práticas simples de autocuidado e usar terapias e protocolos naturais para regenerar o corpo, né? E o mais importante, né, que é ganhar autonomia sobre a sua saúde. É isso que faz tanta falta, né? A gente fica, não tem, não sabe decidir, né? Então, aqui a gente está aprendendo a ganhar autonomia, né, sobre a nossa saúde, tá bom? Bem, com isso vem os resultados: mais energia, mais disposição, alívio das dores e dos desconfortos, libertação dos remédios, beleza natural e rejuvenescimento, e uma vida mais leve, com mais bem-estar, tá? E eu gosto de dizer também com mais alegria de viver, né? O grande diferencial da Academia da Vitalidade é o ciclo da vitalidade, que é um método contínuo de aprendizado e prática que garante que você evolua mês a mês, no seu ritmo, de forma segura, prática e consistente. Como é que funciona? Todo mês nós temos um novo workshop prático com um professor especialista e um tema prático. Você participa da aula ao vivo, tira dúvidas diretamente com o professor, recebe materiais complementares e entra em um grupo de WhatsApp com 7 dias de acompanhamento para colocar o aprendizado em prática. É um ciclo contínuo. Você aprende, aplica, compartilha, evolui, né? No mês seguinte, um novo passo, né? E isso não é tudo. Você tem acesso a uma biblioteca com quase 30 workshops anteriores para estudar no seu tempo, tá? Temas como kombucha, fermentados, cosmética natural, detox, plantas medicinais, queijos, laticínios vegetais e muito mais. E se você está chegando agora e não sabe por onde começar, né? Se você está chegando na academia, né? Se é nova na academia e não sabe por onde começar, você encontra na plataforma o workshop Primeiros Passos para a Vitalidade, né?
foi feito com a Juliana Guido, que te dá um plano simples e direto para começar com mudanças pequenas e já sentir diferença logo nos primeiros dias. Muito bacana esse workshop, viu, gente? Bom, agora nós vamos falar do novo workshop da academia agora de junho, tá? Sucos de jejuns. Jejum de sucos. Desculpa, jejum de sucos, uma prática acessível e poderosa para dar ao seu corpo o descanso e a limpeza profunda que ele precisa, de forma segura, natural e feita em casa. Nesse workshop você vai aprender como fazer um jejum de sucos 100% natural, com receitas simples, práticas e de apoio e acompanhamento. Você vai descobrir como funciona o jejum de sucos na prática, os melhores sucos para cada momento do processo, como preparar o corpo antes e como fazer a quebra do jejum, técnicas complementares que potencializam o processo e os efeitos físicos, emocionais e espirituais que o jejum pode trazer, tá? E o mais bonito é que tudo isso pode ser feito em casa, na sua casa, né? Com ingredientes simples e o apoio direto do seu professor do mês, que é o Julian, durante 7 dias em um grupo exclusivo, né? É, e a gente estava conversando, né, Julian? A gente só quero reforçar um pouquinho esse ponto aqui, né? Que é mesmo muito importante e muito simples esse processo de jejum de sucos, né? Que nós estamos trazendo com o Julian, né? Essa é uma estratégia muito mais suave de jejum, né, para o corpo do que, por exemplo, o jejum de água, não é isso, Júnior, que nós estávamos comentando ainda há pouco, né? Exato, ou seja, vamos ter energia como nunca tivemos, vamos estar nutridos como nunca conseguimos estar nutridos, vamos conseguir começar a eliminar tudo aquilo que nunca foi digerido, que nunca foi eliminado, e vamos começar a hidratar intersticialmente, a hidratar celularmente, não é? E isto muito simples, basta ter uma liquidificadora, um saco de coara, uma garrafa para colocar os sumos, para levar para o trabalho, hum, e os ingredientes, as frutas, os vegetais, simples. Podemos ir ainda avançado, podemos aprofundar Uhum. tudo e mais alguma coisa de forma muito avançada, mas pode ser simples, é simples, não tem que ter receio. Uhum, uhum. Nesse momento, nós queremos oferecer um protocolo bem simples e acessível, que qualquer pessoa possa fazer, entendeu? E a data do workshop vai ser o workshop ao vivo, né, online, vai ser no sábado, no dia 28 de junho. Anota aí na sua agendazinha, tá bom? A partir das 14 horas no horário de Brasília e a partir de 18 horas no horário de Portugal, tá? Para quem é esse workshop, né? Para quem sente que o corpo está pedindo um descanso, para quem quer se limpar por dentro, soltar o que está preso e se reconectar com a energia da natureza. Se você não fez um jejum antes, vai se surpreender com a leveza do processo, tá? E se já tem experiência, vai encontrar novas práticas e um plano bem estruturado para ir mais fundo, beleza? Como participar? Se você já é aluno da Academia da Vitalidade, esse workshop já é seu. O link do grupo do WhatsApp já está disponível na plataforma, né? Depois aqui você entra na plataforma e você vai ter acesso ao link para você entrar já no grupo do WhatsApp, tá? Se ainda não faz parte da Academia da Vitalidade, essa é a hora perfeita para você se juntar a nós, não é mesmo? O investimento é de R$ 697 por ano, ou então em até 12 vezes de R$ 72,09 por mês. Você garante esse workshop, entra para o ciclo da vitalidade, né, que a gente estava explicando ainda há pouco, e recebe acesso imediato a todos os workshops anteriores também, tá bom? Então é isso. Vai aparecer aí o link no chat já já, tá? Clica no link que vai aparecer no chat ou que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte da Academia da Vitalidade para entrar nesse ciclo contínuo de aprendizado e de transformação
todos os meses, tá bom? Bom, qualquer dúvida sobre o workshop, pergunta aqui no chat que a gente vai continuar respondendo as perguntas aqui, tá? Olha só, a menopausa natureba diz que está aqui pela primeira vez, olha só. Então, seja muito bem-vinda. Há aqui É, umas questões interessantes, eu posso responder, Pronto, se me vamos permitir, nessa, Fátima. vamos lá. E depois a gente vai responder aqui as perguntas, depois o Júlio vai dar aquela dicasinha, tá bom, gente? Ok. Então, uma dúvida da Dalva. No Brasil usa-se muitos agrotóxicos. Se não conseguirmos fazer os sumos orgânicos, mesmo assim vale a pena investir no junco com sucos? Estaremos desintoxicando? É assim, uma vez que nós ahm, fazemos aquilo que está ao nosso controlo, vem a paz, vem a tranquilidade. E realmente, se há a possibilidade de plantar e ter o nosso próprio cultivo orgânico sem agrotóxico, top. Se não está no nosso controlo, então temos de nos sujeitar a essa questão. Agora, há ferramentas para retirar os agrotóxicos dos alimentos. Uma delas é o ozono. Você tem uma máquina, uma ferramenta de ozono que tem um tubozinho para a água e você consegue a limpar os agrotóxicos do- dos vegetais em grande escala, ok? Também Uhum. temos uma ferramenta muito simples, sem comprar ferramentas de bicarbonato de sódio com vinagre, limão, já faz muito, muito bem. E depois também, se você descascar os alimentos, já remove grande porção também dos agrotóxicos, ou seja, que isso não seja um impedimento de você realmente cuidar de Uhum. si, nutrir-se e amar-se e limpar-se, que isso não seja um impedimento. Aqui tem um comentário engraçado da Genésia. Ela diz assim: preciso fazer esse jejum ou vou ter que providenciar um intestino novo. Muito, muito tão assim mesmo, Genésia. É realmente uma oportunidade. Aproveita, tá, querida? Né? Vamos, vamos. Vamos lá. Força, conto consigo, contamos consigo. Sim, sim. Também aqui É, havia uma pergunta, da Carita, uhum. Sobre os vai enemas, indicar, né? exato, vai indicar os ginemas. Hum, É assim, eu vou ensinar o protocolo simples, certo? Agora, eu vou dar toda a documentação, para que vocês, um dia que queiram aprofundar as coisas a nível avançado, tenham todas as ferramentas para fazer todo este processo cada vez mais eficiente e mais intenso. E sim, parte desse processo avançado passa também pelos ginemas, pelos clisteres. Isso mesmo. Enemas fazem parte. Aqui tem uma pergunta também da Maria Celes. Ela pergunta: eh, o Julian tem casos de mulheres a entrar na menopausa que fizeram? Eh, Ela falou que a menopausa está sendo desafiante, né? É, Exato, ou seja, estamos a falar de hormonas, estamos a falar das glândulas. As glândulas controlam todas as hormonas e temos de dar um suporte endocrinal nessa situação. Existem tinturas para o fazer, existem ervas, o mundo botânico, não podemos ter medo da natureza do mundo botânico, temos de entender o potencial das ervas e temos de entender que realmente é através do jejum que há controlo emocional, hormonal, que há alinhamento, que há recalibração do organismo, porque, mais uma vez, dando um suporte aos intestinos, e vamos dar um suporte a tudo, vamos dar um suporte às suprarrenais, principalmente se você fizer suco de germinado de alfafa, é o mais eficaz para dar um suporte às suprarrenais, que vão ser elas que vão controlar esse processo de menopausa também. Ou seja, há aqui ferramentas infinitas que podem ser uhum, aprofundadas. Tudo precisa de ser, precisa de acompanhamento, precisa de profundidade, precisa de estudo, de dedicação. Mas sim, eu já tive clientes que estão à volta dos 50, 60 anos e passou-se tudo bem, porque
existe esta compreensão do que fazer, como fazer, por que fazer, não é? Sim, sim. A Genésia falou aqui, já quero fazer parte da academia. Eva, bem-vinda, querida. Ok, vão colocando aí mais perguntas, se vocês tiverem, que agora a gente vai partir para a dicasinha prática de hoje. Muito simples, vocês vão ver. Então, hoje trago-vos aqui uma das ferramentas que é, mais uma vez, o principal. O princípio, o início, o fundamento, o alicerce, que é o banho interno. O que é que eu chamo de banho interno? A primeira coisa que nós colocamos para dentro. Muitas pessoas, o banho interno das pessoas é o café. O meu banho interno é diferente. É terapêutico, algo que facilita a eliminação, que nutre, que, que limpa, exatamente. Ou seja, um banho interno é. Existem vários banhos internos, eu vou ensinar isso no workshop, vou-vos ensinar todos os banhos internos que eu ensino, que eu pratico, tudo o que eu ensino eu pratico, ahm, que, que é a água de quiabo. Ou seja, estamos a falar, Simples. vou-vos mostrar hoje um banho interno que eu faço e que vocês vão também experimentar durante o workshop, que é a água de quiabo, que eu tenho aqui para vocês verem. Ou seja, é simplesmente quiabos cortados, neste caso eu cortei as rodelas, vocês podem cortar na Comprido, né? vertical, em meio, a metade. E porquê o quiabo? Porque o quiabo contém uma propriedade gelatinosa, que se chama cientificamente mucilaginosa, uma propriedade mucilaginosa. E o que é que esta propriedade mucilaginosa faz? Bem, é como a babosa no Brasil, a aloe vera em Portugal, é realmente a propriedade mais eficaz na regeneração intestinal. É um calmante, é um cicatrizante, é um hidratante, ahm, ajuda também a nível linfático e dos rins, porque ajuda a absorver as toxinas e a trazê-las para fora. Ou seja, estamos realmente a começar o dia com uma propriedade fascinante, a água do quiabo, a mucilaginosa. E, eu posso ter aqui um garfinho que eu trouxe também para vos mostrar, simplesmente aqui a propriedade mucilaginosa, estão a ver esta goma, esta geleia, esta gelatina, e é isso que nós vamos beber esta gosma, que vai purificar os intestinos, que vai limpar, que vai facilitar a eliminação. Nunca se esqueçam, eliminação, regeneração, desintoxicação é a nossa capacidade de eliminar. E se nós não vamos à casa de banho, uma das coisas que podemos começar a fazer todos os dias é fazer um banho interno de quiabo, para ir à casa de banho, para eliminar mais eficazmente, para reparar os intestinos. E vocês podem comprovar isso dentro de uma semaninha passada, um dia, no dia seguinte vão eliminar melhor, vão à casa de banho mais eficientemente. Que é isso que é mais importante na saúde, é eliminar a capacidade de eliminar. E, portanto, o quiabo é sagrado nesse sentido. Temos o banho interno da aloe vera, temos outros que vamos aprofundar, mas esta é uma ferramenta que vocês têm. No Brasil é muito fácil de encontrar, em Portugal também se encontra, e todas as pessoas à volta do mundo compram um quiabozinho, cortam o quiabo, seja as rodelas, em três, em quatro, a meio, colocam numa taça ou num copo com água, enchem o copo com água, deixam os quiabos lá, deixam durante a noite e bebem na manhã seguinte, ou seja, deixam durante a noite e na manhã bebem. E não se esqueçam que os quiabos utilizados podem ser reutilizados durante 3, 4 vezes. Ou seja, quase uma semana inteira você pode usar 2 ou 3 quiabos para ter banho interno durante 3, 4, 5 dias. Ou seja, não é uma ferramenta dispendiosa monetariamente, não é cara, entre aspas, é uma coisa Sim, simples, barata, eficaz. E são daquelas coisas que parece tão bom para ser verdade que tem de ser vivido, tem de ser experimentado, tem de ser sim. experienciado, não é? É tão simples, né, que parece bom demais para ser verdade, mas é isso mesmo, viu, gente? Esse workshop, gente, ele veio também para desmistificar muita coisa, né?
para facilitar, para tirar o medo da gente de fazer jejum de sucos, né? E o Júlio ele vai dar todas as orientações importantes, o tipo de ingredientes que a gente vai utilizar para fazer os sucos. Eu não sei nem se talvez já tenha até uma lista de compras lá na plataforma, não sei com certeza, né? Mas se não tiver, hoje, amanhã, com certeza vai estar lá para quem já faz a sua inscrição, para você ver o que você vai precisar, né? Que são ingredientes simples e fáceis de encontrar, né? Bom, então, gente, o jejum de sucos, a chave oculta para uma regeneração eficaz, que é o workshop do mês de junho na academia com o Julien Abad. E nesse workshop prático, gente, você vai descobrir como dar um descanso ao seu sistema digestivo através dos sucos, nutrindo profundamente durante todo o processo. O que eu achei muito interessante, né, Júlia? Porque a gente não vai passar fome. Jejum, né? Esse tipo de jejum não é sinônimo de fome, ao contrário, né? Você vai sentir mais disposição, né? Então, tá aqui o nosso convite, né, para você fazer agora a sua inscrição na academia. O link de inscrição já está no chat. Também está na descrição do vídeo para quem chega depois, né? Então, clica no link, faz a sua inscrição e vem fazer parte dessa comunidade de prática e cuidar da sua saúde com a força da natureza, beleza? Mais alguma questão importante aqui, antes da gente finalizar? Deixa eu Sim, ver Fátima. aqui. A Laura, né? O que pode substituir a alfafa? Não pode comer alfafa. Nossa, eu amo alfafa, gente. Tenho sempre alfafa. É assim, eu falei da alfafa para dar um suporte às suprarrenais, a todo o sistema automático, às hormonas, à menopausa. Foi por isso que eu falei da alfafa. Os benefícios da alfafa são gigantes. Agora, a questão é, ah, porque a alfafa, Existem tantos outros brotos também, né? Que também são importantes, e que dão apoio, né? E que dão apoio para a saúde em determinadas áreas, né? Todos eles agem em determinadas áreas, no final fazem um conjunto que é o benefício da nossa saúde, né? Porque muitas vezes, Julia, a gente se apega assim, o que, que é bom para diabetes, o que, que é bom para dor de cabeça, o que, que é bom para dor não sei aonde, entendeu? Gente, tudo é bom, o alimento bom, vamos falar de brotos e germinados, né? Todos eles dão aporte, sustentam a saúde geral. Todos eles, entendeu? Não importa onde você precisa, ele vai lá. Ele vai lá onde você precisa. Então, é fantástico. Germinados e brotos é fantástico. ou seja, para responder à pergunta, Laura, ah, vai depender daquilo que você quiser. Você quer dar um suporte a um órgão específico, quer dar um suporte às suprarrenais, então quer substituir algo em relação à alfafa. Você é que tem de entender o que é que você quer nesse sentido, para eu poder responder de forma eficaz. Mas você também questionou aqui, tem de colocar na geladeira. Eu costumo colocar na geladeira, no frigorífico, sim, mas não precisa, pode deixar à temperatura ambiente cá fora. Eu costumo deixar sempre no frigorífico, até porque agora começar com uma coisinha fresquinha sabe bem. É como você sentir. Uhum. Olha, no Brasil, no sul do Brasil, não tem quiabo no inverno. O que poderia substituir? Qualquer gelatinosa. A babosa, por exemplo, né, Julia? Sim, vamos aprofundar isso no No workshop. Eu workshop, né? vou-vos dar Uhum. vários banhos internos e explicar a importância do banho interno, mas sim, como a Fátima falou muito bem, a babosa, você tem babosa, seguramente. Então pode fazer um Uhum. shotzinho de babosa, retira a casca, coloca numa liquidificadora a polpa com um pouquinho de água, pode colocar gengibre, pode colocar maçã, pode só fazer de babosa com água, o que você sentir. Depois tem um filtro de aço inoxidável, de inox, com dois, três dedinhos, você faz assim para que realmente a propriedade mucilaginosa, gelatinosa, venha para o copo e você consiga extrair o máximo. E é simples, liquidificadora, água, tritura, coloca no filtro e tem o banho interno, substituto do quiabo. Isso, Lúcia, chia também, perfeito. Chia também. É Sim, maravilhoso.
E a gente já aprendeu também isso em outros workshops, não foi? A Andrea, né? O uso da Sim, água, né? O uso da água do quiabo seria indicado também para as pessoas que têm o intestino mais solto, ou seja, que já evacuam mais de uma vez ao dia? é assim, claro, você tem de entender que isto vai purificar, regenerar e limpar as paredes intestinais, vai remover as toxinas, vai acabar por mexer com os parasitas e, consequentemente, isso vai deixar de acontecer. Vai ser uma permeabilidade, uma mucosa saudável que vai gerar. Então, Uhum, tudo isso vai ser transformador nesse sentido para a sua situação. Espero que entenda e que tenha respondido à sua uhum. pergunta. Sim, 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 sim. É, evacuar mais de uma vez é saudável, né? Agora, se você sente dor, se você sente desconforto, então aí a água do quiabo vai ajudar justamente a equilibrar essa flora, né? E te ajudar a evacuar normalmente, né? Sem os desconfortos. É fantástico, gente. Não tenham medo de experimentar o novo, né? E o natural que vem para ajudar a gente, tá bom? Então é isso, né? Júlia, ficamos por aqui, tá bom? Quero te agradecer do fundo do coração por sua disponibilidade para esse bate-papo aqui e também pela oportunidade, né, de você estar conosco aí na Academia da Vitalidade. Agradecido, Fátima, agradecido a todos vocês que se permitiram aqui juntar-se a nós, tirar um tempinho para aprofundar este mundo e eternamente grato. E pessoal, segue o Julian no Instagram, que você está vendo aí na tela, tá bom? Anota aí para você seguir ele, para vocês ficarem por dentro, né, das novidades do trabalho do Júlio. O Júlio tem um trabalho fantástico, gente. Eu amei conhecer o trabalho do Júlio. E vocês ainda vão ver mais novidades daqui para frente, tá bom? O Insta dele está aparecendo aí na tela. É julianabade, arroba protonmeio.com. Beleza? Então é isso, gente. Olha, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês assistirem esse podcast e, como sempre, é muito bom estar aqui com vocês, né? Eu e o Julian esperamos ver vocês no novo workshop prático da Academia da Vitalidade do mês de junho, jejum de sucos, a chave oculta para uma regeneração eficaz, tá? Vai acontecer no dia 28 de junho, a partir das 14 horas no horário de Brasília e a partir de 18 horas no horário de Portugal, tá bom? Nesse workshop Fátima, você vai, ok? eu não Só quis vou, estar a interromper. só vou finalizar aqui, depois você quer responder uma pergunta, né? Não, queria só dizer algo. Ah, beleza, beleza. Então, já vou permitir que você fale os finalmente, tá bom? Então, gente, olha, nesse workshop prático você vai aprender a fazer um jejum de sumos, de sucos, né? Quer seja curto ou prolongado, depende daquilo que você tem mais interesse, vai entender o porquê da importância do jejum de sucos e o que o seu corpo realmente necessita para conseguir regenerar como nunca, né? Então o link está aqui no chat, faz a tua inscrição aí, clica no link, faz a tua inscrição, né? E vem, né, cuidar da tua saúde por meios naturais aqui na Academia da Vitalidade, beleza? Então é isso, Júnior, diga aí as suas considerações. Desculpa. Quando eu Não, não começo a tem. falar, não paro mais, né? É agradecido, está tudo bem. Eu simplesmente queria enfatizar o ponto de que é uma altura ótima para fazer o jejum de sucos. Estamos numa altura de transição natural, estamos no solstício do inverno no Brasil, no solstício do verão aqui em Portugal, nesta altura do 21 de junho. Vai ser nesta época que vamos fazer o jejum, vai ser maravilhoso. Ahm, e queria também enfatizar o ponto de que não são preços exorbitantes. Você, com dezenas de reais, dezenas de euros, você consegue permitir-se ser acompanhado a experienciar algo que talvez nunca tenha conseguido experienciar, tirar dúvidas, ter ferramentas que vai levar para o resto da vida, e vai conhecer É, pessoas dentro desta jornada, vai estar dentro de uma comunidade, ou seja, só há benefícios e eu ponho-me na vossa posição. Isto é uma oportunidade maravilhosa, não é? Do fundo do coração.
E se vocês sentem e pensam que realmente isto é preciso, sentem e sabem que vocês precisam disto, então força, não é? É só para dar incendiar esse fogo dentro de vocês, Uhum. e é uma questão de seguir a consciência. Realmente, se nós sabemos e sentimos que deve ser feito, só temos de o fazer, não é? Uhum, uhum, exatamente, né. Quantos incômodos, né, as pessoas sentem, e não sabem o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe cuidar da saúde, né. O único recurso que tem é cuidar da doença, né, então esse é um convite, vamos cuidar da saúde gente, entendeu. Vamos cuidar da saúde, resolver essas situações cuidando da saúde, né, dando o que o corpo precisa, nutrindo o corpo, limpando o corpo, né, cuidando dos intestinos, repondo as bactérias, né? Isso faz toda a diferença na nossa saúde, né? Na saúde física, mental, emocional, entendeu? É um todo, né? Abrange um todo mesmo, né? Então, fica aqui o nosso convite, tá bom? Compartilha essas informações aí com os seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, curte o vídeo, tá? E toda quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, às 20 horas, no horário de Portugal, nós estamos aqui juntinho, com mais doses de vitalidade. Júlia, mais uma vez, muito obrigada, gratidão, viu? Beijo para vocês, gente. Tchau. Tchau, tudo bom.